entrei na Trello há mais de 2 anos. Eu entrei para lançar no Brasil. E depois do lançamento do Brasil, eu comecei a tocar o internacional para a Trello. Então, qualquer coisa que não seja em inglês, basicamente, eu e meu time estamos ajudando o Trello a crescer fora dos Estados Unidos. Então, o Trello é uma empresa americana, principalmente remota, então vou ficar falando um pouquinho disso. E hoje eu vou começar apresentando os bastidores da Trello, um pouquinho da história, e depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo no produto mesmo, e a Amanda ela vai realmente falar de integrações e de coisas mais avançadas. Para quem está na sala, quantas pessoas usam Trello? Tá, uau! Quantas pessoas usam Trello há mais de 1 ano? Tá, interessante. Já tem pessoas avançadas. Então, só para falar da empresa, a empresa alcançou recentemente a marca de 25 milhões de cadastrados. Então, uma marca grande. O nosso objetivo é chegar a 100 milhões. A gente está passo a passo chegando lá. E a gente tem uma história bastante interessante desde o início. A gente, na verdade, fazia parte de uma empresa que se chama Fog Creek. A Fog Creek é uma empresa americana sediada em Nova York e foi, na verdade, criada por 2 pessoas, o Michael Pryor e o Joel Spolsky. E eles eram desenvolvedores de Nova York e eles não queriam se mudar para o Vale do Silício. E em ano 2000, Vale do Silício era o único lugar nos Estados Unidos que realmente já acontecia a tecnologia. Mas aí eles decidiram criar uma empresa na qual eles queriam trabalhar. Porque em Nova York, as únicas opções eram ligadas a banco, suporte para grandes, assim, TI, suporte para grandes empresas, e eles queriam uma coisa a mais. Então, criaram a Fog Creek, que era um lugar para desenvolvedores criarem produtos, qualquer produtos. E aí, hoje, a Fog Creek ainda existe e lançou 17 produtos. Então, uma empresa que realmente cria produtos. Dos 17 produtos, tem 2 que são mais famosos, o Stack Overflow, que vocês talvez já ouviram falar, e a Trello. O Trello, desculpa, o produto Trello. Então, uma coisa importante na Fog Creek, que acontece a cada ano, é que você podia tirar 1 semana com colegas para trabalhar em qualquer tipo de projetos que vocês queriam. Uma coisa que era fora dos seus projetos normais. E aí, se chamava Fog Creek Week, e aí 2 pessoas, o Bobby Grace e o Justin Gallagher, se juntaram e começaram a trabalhar num projeto. Trabalharam nesse projeto, como vocês podem ver, literalmente desenharam num caderno o projeto, e depois de 1 semana apareceu isso, que é o primeiro Trello. Então, o que é a filosofia atrás do Trello? Da onde que surgiu isso? Uma das coisas importantes é que a empresa, na época, isso era em 2011, já tinha crescido bastante e tinha vários projetos. E quando os diretores perguntavam para as pessoas que reportavam para eles o que você está fazendo, eles começavam a falar, meu time está trabalhando em 1000 coisas. E era impossível saber o que realmente estava acontecendo dentro da empresa. E aí, eles decidiram implementar uma regra que se chama a regra dos 5. E na regra dos 5, a ideia era o seguinte, você só pode compartilhar 5 coisas nas quais você está trabalhando. E era feito da maneira seguinte, era 2 coisas nas quais você está trabalhando agora, 2 coisas nas quais você ia trabalhar depois, e 1 coisa na qual você não está trabalhando. E a ideia era delimitar o seu foco de trabalho. Essa tarefa que você talvez não estava trabalhando pode ser por várias coisas. Talvez você está bloqueado porque você está esperando a resposta de alguém. Você está bloqueado porque alguém está ausente. Na verdade, essa tarefa já não é mais uma prioridade. Ou seja, comunicar sobre tanto as coisas nas quais você está trabalhando e as quais você não está trabalhando fez parte da filosofia da empresa. E aí, Trello foi criado baseado nesse modelo, com essa iniciativa de ter mais perspectivas no que estava acontecendo dentro da empresa. E uma das razões pela quais o Trello é um produto horizontal é justamente para que seja difícil você botar muitos cartões. Porque quando você faz uma lista super longa, você não consegue ter mais perspectiva.
E o objetivo do Trello é ajudar você a se organizar melhor e ter mais perspectiva no que está acontecendo. Então, hoje, a gente vai apresentar vários quadros, vários workflows, e eu quero deixar uma coisa super clara. Não tem um quadro perfeito, não existe um quadro certo. A ideia realmente do Trello é você pode criar o que você quiser dentro de um lugar que ajude você a ter mais perspectiva. Então, a gente talvez vai mostrar quadros e você vai pensar, ah, não, mas para a minha empresa, ou para meu time, ou para a minha família, não faz sentido nenhum. Ok, não tem problema. Mas pense no conceito do quadro, pense no workflow, pense nos passos, porque talvez isso vai ajudar você a se inspirar um pouquinho. Depois do protótipo, entrou várias pessoas no time, trabalhando no produto, o Trello. E em setembro de 2011, eles lançaram o produto na TechCrunch Disrupt, que é um evento grande nos Estados Unidos, e fizeram um pitch de startup e perderam. Então, foi o primeiro fracasso do Trello. Mas a boa notícia é que os dias seguintes, tinha 25 mil pessoas que tinham se cadastrado na plataforma. E aí já souberam que tinha o mercado estava interessado e tinha uma oportunidade para o mercado. Uma outra história interessante para o início do Trello é que quando eles começaram a criar o protótipo, eles queriam criar um produto que qualquer pessoa possa usar. E aí o que eles fizeram para testar o produto é que eles pediram para uma empresa de advogados de testar o produto, porque eles pensaram, se advogado consegue usar, qualquer pessoa pode usar. Aí a coisa interessante é que depois de uma semana, a empresa, a consultoria de advogado, em vez de ter perguntas, tipo, como que cria um cartão, ou o que é um cartão, eles tinham perguntas muito mais avançadas. As perguntas eram, quando eu arrasto o cartão, eu gostaria de poder, sei lá o que, blá, blá, blá. Ou seja, o conceito do Trello tinha pegado facilmente. E aí, eles construíram em cima disso. Em 2014, Trello era 22 pessoas, todas baseadas em Nova York. E aí, levantou 10 milhões de dólares de dinheiro e se separou da Fog Creek. E aí, criou Trello Inc. E aí foi quando aconteceu a primeira pessoa remota. Um dos devs que trabalhou bem no início do Trello, no projeto, que se chama Brett, a esposa dele, que é médica, foi mandada para trabalhar em Hawaii. Aí ele falou, bom, pessoal, desculpa, eu adoro o time, eu adoro o produto, mas eu tenho que me mudar para Hawaii e vou ter que sair do Trello. E aí os fundadores ficaram desesperados, falaram, não, a gente não pode te perder. E foi aí que eles decidiram testar o trabalho remoto para a empresa. E eles testaram com alguém de confiança, que já tinha trabalhado na empresa, para ver assim, uma pessoa que eles sabiam que era aberta a falar o que estava errado, o que estava certo e ir construindo. Hoje, no time do Trello, tem 65% das pessoas que trabalham remoto. Então, a gente construiu uma empresa super remota, com um monte de dicas e de maneira de trabalhar melhor. E uma coisa que é interessante no trabalho remoto é que é um trabalho meio extremo. Você, literalmente, não está fisicamente com seus colegas. Mas os aprendizados que a gente tem podem ser aplicados a qualquer empresa. Porque mesmo se você trabalhar no mesmo prédio, você não consegue trabalhar com as 2.000 pessoas que estão no teu prédio de vez. Vocês têm que usar outros canais, vocês têm que se comunicar com pessoas que não estão necessariamente sentadas do seu lado. Então, como a gente viveu isso de maneira extrema, a gente aprendeu muitas coisas que podemos compartilhar hoje com vocês e que podem ser aplicadas a empresas que estão fisicamente juntas. Depois, falando um pouquinho da história do Trello, em 2015, então, a gente lançou aqui no Brasil. O Brasil foi o primeiro país fora dos Estados Unidos que a gente lançou. Foi até o português foi o primeiro idioma no qual a gente traduz. Então, foi realmente um país que a gente já tinha uma base de usuário forte. E hoje a gente tem mais de 1 milhão de usuários no Brasil. Então, a gente tem uma presença bastante forte. Mas depois disso, a gente aprendeu muitas coisas com o Brasil. E hoje estamos disponíveis em 21 idiomas e temos atuação de marketing em vários países também. E, finalmente, nos grandes eventos do Trello ao longo desses anos, esse ano, em janeiro, a gente foi comprada pela Atlassian.
que é uma empresa australiana. Vocês talvez ouviram falar de Jira, ou Confluence, ou Bitbucket. São todos produtos da Atlassian. A gente acha que somos o 18º produto que eles compraram. Então, tem uma cultura importante de comprar empresas, mas também o bom é que tem uma cultura de respeitar o produto comprado. Então, hoje, somos ainda todos ali trabalhando no Trello e temos simplesmente mais recursos e o apoio de uma rede maior. Então, isso. A Atlassian já faz quase um ano que fazemos parte da Atlassian, mas Trello continua sendo um produto bastante independente. Agora, eu vou falar um pouquinho mais assim, de Trello do produto, de dicas para se organizar melhor, etc. Vou começar simplesmente com o fato que não todo mundo está ciente disso, mas todo mundo já planeja, todo mundo já organiza. O simples fato de organizar uma festa de aniversário para seu sobrinho, ou de planejar férias com seu parceiro ou seus amigos, é se organizar. Organizar realmente o fato de antecipar ações que vão acontecer para realizar algo. E, então, isso é um quadro simples de como planejar uma viagem de feriado em Floripa, mas é justamente para abrir o fato que todo mundo já se organiza. Aí existem ferramentas e metodologias que permitem você se organizar melhor. Mas fiquem, assim, se sinta bem. Todo mundo se organiza. Tem pessoas que se organizam só um pouquinho melhor. Então, vou voltar um pouquinho rapidamente para a regra do 5. A regra do 5 é uma coisa que a gente aplica ainda na empresa hoje. E a gente, uma maneira de apresentar a regra do 5, a gente faz através de um quadro. Vocês vão ver, a gente faz muitas coisas através de um quadro. Mas, então, nesse quadro, não sei, aqui, cada lista representa simplesmente uma pessoa do time. E dentro da lista, a gente cria cartões que representam essas 5 tarefas que eu mencionei. 2 delas, eu falei, são tarefas que você está fazendo. Aí a gente bota etiqueta verde. 2 são tarefas que você vai fazer, então etiqueta amarela. E uma é tarefa que você não vai fazer, etiqueta vermelha. Isso, uma disciplina que a gente tem, cada segunda de manhã, a gente atualiza esse quadro, e aí pessoas que chegam mais tarde, por exemplo, no trabalho, simplesmente entram ali, veem o que você está fazendo, e aí fica muito mais simples. Então, por exemplo, você está trabalhando sobre esse e-book, em vez de ir perguntar à pessoa, incomodar a pessoa, você simplesmente vai ir e você vê, não, essa semana não está trabalhando nesse e-book. Ok, tudo bem. Então, uma maneira simples de comunicar o que você está fazendo. Um truque do Trello, não se dá para ver muito bem, mas a gente tem muitas pessoas falam, é difícil para mim migrar da ferramenta que eu estou usando para o Trello, porque é muita informação que eu tenho que migrar. Existe uma coisa que, se você copiar e colar várias frases, várias palavras na parte de criar um cartão, Trello automaticamente vai propor, você quer criar um cartão ou 5 cartões, ou seja, o número de itens que você adicionou. Então, uma forma de importar várias tarefas de uma vez, simplesmente copiando e colando o que você já tem no outro lugar. Então, isso é um primeiro truque que eu gosto bastante. Falando em várias técnicas de organização, isso é a técnica GTD. Não sei, alguém aqui já conhece a técnica GTD? Pouquinho. A técnica GTD, temos um webinar sobre GTD, se vocês querem assistir mais tarde. A técnica GTD é o fato de você, basicamente, listar tudo o que você tem que fazer e, a partir dessa lista, ir filtrando o que você vai fazer agora, o que você vai fazer mais tarde e, sobretudo, avaliar o tamanho do que você tem que fazer. Então, nessa lista inbox, você lista tudo. Então, quando eu digo tudo, é tipo responder e-mail tal, marcar dentista, assim, todas essas ações que você vai fazer durante o dia. E aí, ações que demoram menos de 5 minutos, você pode fazer logo, e projetos maiores você cria na lista de projeto e vai listando todos os projetos. E aí,
vocês podem arrastar os cartões, dependendo de quando você está pensando em fazer essa tarefa ou esse projeto. E uma forma bastante simples e flexível de saber quanto vai demorar. Uma outra técnica que você pode usar junto com a GTD é a técnica Pomodoro. Pomodoro significa tomate em italiano. E é aquele timer, né, de cozinha. E a ideia é que você bota esse timer e você conta 25 minutos. Aí, durante 25 minutos, você foca só em uma tarefa, em um projeto. Mas assim, você apaga o celular, apaga notificações e só foca nisso durante 25 minutos. Depois dos 25 minutos, você tira 5 minutos de descanso. E volta, 25 minutos. E isso, junto com o GTD, permite você organizar seu dia. Você chega de manhã no trabalho, faz a lista, coloca quais são os projetos que você vai fazer durante o dia, quais são os projetos que você vai usar a técnica Pomodoro, e aí o seu dia vai passar muito mais rápido. Uma outra coisa interessante é que a gente bota a lista de concluído no início. E aí uma forma, assim, meio de autoterapia, de pensar, eu concluí isso, eu sou foda. E eu realmente, mas são pequenas coisas assim, mas de ver o que você já fez ajuda a querer fazer mais. Então, são pequenas técnicas que a gente recomenda. Isso é um quadro um pouquinho maior, vocês veem, a gente fez o que a gente falou de não fazer, que é botar muitos cartões numa lista. Mas isso é o planejamento trimestral das suas ações. Então, a ideia é, vocês fazem uma reunião de planejamento, coloca tudo o que vocês vão querer fazer durante o trimestre, e aí, quando chega o momento de realmente realizar, vocês podem arrastar o cartão na lista priorizado, e aí, depois tem tarefa da semana, em andamento e revisão. E aí, uma forma muito simples de saber tudo o que tem que fazer durante o semestre, mas já de ir se planejando ao longo do semestre ou do trimestre, dependendo do que realmente você vai conseguir fazer essa semana. Então, só para explicar também que se organizar pode, assim, não tem uma forma certa de se organizar. Tem várias metodologias e é importante vocês explorarem o que conta para você, qual é o melhor e qual é o melhor para seu time. Uma outra coisa interessante aqui nesse quadro é que tem a lista revisão. Revisão é para seu chefe ou seus colegas revisarem coisas. E a ideia é quando o cartão está ali, você não tem mais que atuar, é a outra pessoa que tem que atuar. E aí, o que a gente faz existe a funcionalidade assinar. Então, quando você assina, você vai receber notificações sobre as modificações do quadro, da lista ou do cartão que você assinou. E aí, no caso de revisão, se o seu gerente assinar só a lista, essa pessoa não vai saber o que aconteceu nas listas anteriores. Só vai se preocupar com a lista revisão. Então, quando chega um cartão na lista revisão, essa pessoa vai receber uma notificação e aí vai saber que tem que agir sobre isso. Então, isso é uma maneira de ter no lugar muitas informações, mas de não incomodar todo mundo com todas as informações. Outra coisa é que notificações chegam por e-mail. Então, por exemplo, se essa pessoa não está no Trello, tudo bem, chega no e-mail, pode responder aos comentários a partir do e-mail. Agora eu vou falar um pouquinho mais de organizar, então eu já mencionei um pouquinho isso, mas eu quero reforçar. Você se organiza muitas vezes com outras pessoas. Então é importante falar qual é a melhor forma de se organizar juntos. Porque se você, sozinho, achou uma mega metodologia que funciona para você e quer impor isso em todo mundo, provavelmente não vai funcionar. Mas se como time, vocês falam de o que é como time que a gente quer fazer, aí vai ajudar. Uma coisa que a gente faz muito na Trello, na empresa, a cada 3 ou 6 meses a gente senta e repensa os nossos fluxos de trabalho. Por quê? Porque um time evolui, os projetos evoluem, o mercado evolui, existem muitos fatores que fazem que o seu processo que estava certo em janeiro, provavelmente não está mais certo em julho. Então, fiquem realmente se questionando sempre, será que está funcionando? Será que é a melhor forma de fazer agora? E vão assim melhorando juntos.
Agora eu vou mostrar uns quadros. Então, vou passar aqui e vou falar de alguns quadros que a gente tem. Esse primeiro quadro é um quadro que se chama Integração de Novas Recrutas. A ideia é, toda vez que a gente que chega uma nova pessoa dentro da empresa, você cria esse quadro para essa pessoa, adapta esse quadro a essa pessoa e faz que todo mundo que tem que trabalhar na integração dessa pessoa trabalhe juntos aqui. Então, a primeira lição aqui é que a gente não está pensando por time. Quem é responsável, muitas vezes, pela integração de uma pessoa é o time de RH. Mas a gente não está no quadro de RH. A gente está no quadro da pessoa que chega. E a ideia é criar um quadro focado no projeto, no objetivo. O objetivo aqui é que, depois de uma semana, a pessoa já se senta integrada. Então, vamos focar nisso. E aí, vários times podem entrar, várias pessoas podem entrar. Vou explicar um pouquinho melhor como. A primeira lista é uma lista que se chama Antes do Primeiro Dia. Aí é uma lista que todos os times envolvidos na integração dessa pessoa vão ir falando. Então, por exemplo, jurídico, assinou o contrato. RH, o gerente da pessoa sabe que ela vai chegar tal dia. TI, chegou o computador da pessoa. Em todas essas ações que têm que ser feitas antes do primeiro dia, estão aqui. Aí vocês podem adicionar membros aos cartões. Então, um truque, não todo mundo sabe isso, que você pode pegar um membro aqui e arrastar e deixar. E, bom, eu gosto disso. Então, a ideia é que quando você bota um membro num cartão, você dá o peso que você quiser nessa ação. Então, por exemplo, essa semana uma pessoa falou que o jeito deles fazerem é que o primeiro membro do quadro, do cartão, desculpa, é quem é responsável pelo cartão. Então, é uma forma de não ter que cobrar, sei lá, usar a desculpa, eu não fiz porque eu não sabia, não sei o quê. Não. Se você é ali, que você é a primeira pessoa, você é a pessoa responsável. Mas aí pode significar várias coisas. Pode ser, o membro eu sou o gerente. O membro é a pessoa operacional que está fazendo a coisa. O membro é a pessoa que vai responder as perguntas. Pode ser qualquer coisa, mas vocês têm que decidir juntos. Um truque interessante é que se você apertar Q... Opa, não funcionou porque... Peraí, deixa eu só adicionar a pessoa certa. Se eu botar a Amanda aqui, e se eu apertar Q de novo... Só aparecem os cartões da pessoa que está logada. Então, isso é uma forma, justamente, mas meu quadro do Trello está cheio de coisas, eu não sei mais onde estão as minhas coisas. Aperta aqui, aí já sabe. Só apertar Q. Q, a letra Q. O quê? Aí, uma outra coisa que você pode fazer é justamente comentar. Então, por exemplo, essa lista antes do primeiro dia, você não tem, o laptop não chegou no dia que a pessoa chega. Aí você vai no cartão, vê o que aconteceu e você comenta, ou você vê os comentários que aconteceram antes e você já sabe por que o laptop não está aqui, por exemplo. Também, se a pessoa, por exemplo, de RH está de férias no dia que a pessoa chega, tudo bem, você já tem acesso a todas as informações. Então, aí, isso é a primeira lista. A segunda lista é a lista de todas as coisas que a pessoa tem que fazer quando chegar. E aí, toda vez que essa pessoa faz, arrasta o cartão e bota em concluído. É uma maneira de todas as pessoas envolvidas nessa integração saber o que está acontecendo. Esse quadro, a gente gosta bastante dele. Primeiro, uma coisa interessante, esse quadro a gente aprendeu de um usuário nosso. A gente não fazia isso. Uma vez, visitando um usuário, a gente viu isso, a gente adorou e a gente só usa isso agora. Então, tem uma parte dinâmica que eu mostrei, que você vai arrastando cartões, não sei o quê, e tem uma parte estática, que é uma parte que a gente coloca todas as informações que a pessoa tem que saber. Então, qual é o plano de saúde da empresa? Se eu venho de bicicleta, onde que eu deixo minha bicicleta? Se eu quero falar com pessoas de marketing, quem é a pessoa com a qual eu tenho que falar?
a gente tem até a cultura da empresa. Então, histórias que aconteceram na empresa antes, a gente cria cartões ali, e aí permite que, se alguém fizer uma piada sobre algo, a pessoa já saiba o que é, por exemplo. E a gente termina com esse quem é quem, que é uma lista onde você coloca um cartão por pessoa, com a cara da pessoa, uma foto da pessoa. Então, quando aí a pessoa vai dentro do escritório, por exemplo, já sabe mais ou menos quem é quem. E também a gente ali compartilha quem somos. Assim. Então, a gente sempre compartilha piadas, compartilha histórias, enfim. E a ideia é que esse quadro, a gente tem um quadro inicial, matriz, que é como se fosse um template, e a gente, que é o mais atualizado. E aí, toda vez que começa uma nova pessoa, a gente copia esse quadro. Para copiar, você precisa ir no menu, mais, e aí você pode copiar. Aí copia o quadro e aí cria um novo quadro. E aí adapta para cada pessoa, porque no nosso caso tem pessoas remotas, tem pessoas que trabalham no escritório, então é uma forma de adaptar o quadro para cada pessoa. Um outro quadro que eu gostaria de compartilhar agora é um quadro que se chama Visão Geral da Empresa. É uma coisa que a gente ainda usa hoje. Visão Geral da Empresa é tipo a versão Trello de um relatório. Basicamente, ninguém gosta nem de escrever relatórios, nem de ler relatórios, vamos ser sinceros, né? Aí, o que a gente faz é que a gente tem esse quadro, e cada sexta, o gerente de cada time atualiza o quadro com o que aconteceu durante a semana, que pode ser relevante para todo mundo. Então, por exemplo, a gente está fazendo um tour no Brasil. Aí a gente vai falar, essa semana a gente esteve em tal cidade, e aí, sei lá, o pessoal de suporte vai saber que talvez vai receber mais perguntas sobre isso. Então, uma forma de se comunicar super simples. As atualizações são raramente mais de, tipo, 10 linhas. Os outros times querem saber o que aconteceu, e aí fica muito mais simples e flexível para todo mundo. Uma coisa eu mostrei de apertar Q. Também a gente tem uma possibilidade, tem as etiquetas. As etiquetas são essas coisas de cores ali. E tem um truque mágico que eu adoro. E se você apertar, você vê o nome das etiquetas. Uma coisa meio nova, eu adoro isso. Então, eu posso brincar assim a tarde inteira, tá? E aí, a ideia dessas etiquetas é fazer tipo uma subcategoria. E o interessante é que você, do mesmo jeito que você pode filtrar por membros, você pode filtrar por etiqueta. Aí, quero só ver as coisas de marketing, aperto aí. E, então, nesse quadro, a gente tem a primeira lista, que é por time, e depois as outras listas são por projetos, porque tem projetos que não são de um time. Uma coisa super importante nesse quadro é também esse primeiro cartão, que se chama Como Usar esse quadro. Quando você clicar aqui, você tem uma descrição super longa de como usar esse quadro. Tem até as perguntas que você poderia ter, etc. Isso é uma coisa que a gente tenta criar em cada quadro, que pode valer para várias pessoas. Por quê? Porque aí uma pessoa nova entra no quadro, não sabe muito bem usar a coisa, não entende muito bem sobre o que é o quadro, só o título não é suficiente, e aí entende. Então, aí vai ter regras tipo, só botar em concluído quando o produto foi lançado. Etc. Então, você pode compartilhar os guidelines aqui e aí alinhar todo mundo sobre como usar esse quadro. Isso é uma coisa, muitas pessoas nos falam, eu sou super usuário do Trello. Eu tento fazer meus colegas usarem Trello e eles nunca entendem. Se vocês criam isso, e sobretudo se vocês criam isso junto com essas pessoas, aí não vai ter mais desculpa de, eu não entendi como funciona. Então, uma forma de estruturar juntos esse quadro. Vou passar de novo para a apresentação, rapidinho. Então, eu falei desse primeiro quadro. E agora eu vou falar um pouquinho mais de colaboração. Colaboração é o fato de organizar junto com outras pessoas. Não é muito mais complicado do que isso. E uma coisa que eu já falei várias vezes, mas que é importante, é que cada pessoa gosta de fazer coisas do jeito dela. É normal isso. Então, uma coisa que a gente faz é comunicar sobre nossas preferências.
Então, naquele quadro de integração de novas recrutas, que tem esse quem é quem, quando a gente faz essa descrição, a gente coloca duas coisas. A gente coloca os horários que a gente trabalha. No nosso caso, como somos remotos, é super importante, porque tem pessoas que começam às 6 da manhã e depois param 4 horas na hora do almoço. Então, é importante comunicar isso, mas vale para qualquer empresa. E também a gente comunica os canais de comunicação que a gente prefere. No meu caso, eu gosto muito de chat, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, então o chat é uma coisa super natural para mim. Tem pessoas que odeiam chat, realmente. Aí elas botam, eu odeio chat, você pode entrar em contato comigo por e-mail. Uma outra forma, por exemplo, um caso, no nosso caso, é que o time de venda passa muito tempo em chamadas. Então, para eles, o chat é muito complicado, porque é muita informação que eles não conseguem lidar na hora. Então, a regra com o pessoal de venda é mandar e-mail. Aí a gente sabe que eles vão responder e-mail. Os desenvolvedores, se vocês mandarem um e-mail, nunca vão responder. Assim, nada contra desenvolvedor, mas a maioria dos desenvolvedores da nossa empresa é assim, pelo menos. E aí, eles, ao contrário, falam, se você quer entrar em contato comigo, é pelo Trello, pelo chat, etc. Tem pessoas que não gostam de vídeo, então eles vão querer reduzir o máximo número de videoconferência que eles fazem. Enfim, mas assim, respeitar o que cada um gosta ajuda a trabalhar muito melhor. A única coisa importante é, juntos, concordar em momentos de compartilhar, ter certeza que a informação circula, ter lugares nos quais você coloca a informação compartilhada, etc., etc. Mas respeitar a vontade de cada um ajuda muito. Agora, eu vou falar de um outro quadro, que é um quadro que a gente usa no time de marketing, mas que, na verdade, pode ser usado em vários lugares, que é o quadro que a gente usa para fazer publicar no blog. Então, de novo, um blog, qual é o objetivo do blog? O objetivo assim, dos esforços que você bota em criar um blog. O objetivo para nós é publicar 3 vezes a semana. Ok. Como que eu chego lá? Primeiro, tenho que pesquisar a ideia. Segundo, tenho que escrever o artigo. Terceiro, alguém de design ter que criar uma arte, etc., etc. E aí, a gente criou esse quadro onde cada lista é uma etapa desse processo. Então, provavelmente, não todo mundo aqui publica num blog, tudo bem. Mas essa ideia de, ok, qual é o objetivo? O que a gente quer alcançar? E quais são as etapas para alcançar esse objetivo? São as mesmas. É muito importante juntos ficar pensando nisso. Nesse quadro, eu vou mostrar alguns recursos. O primeiro, então, é esse, que é um Power-Up. Então, o Power-Up é uma integração, uma funcionalidade a mais. E esse Power-Up é o Power-Up do Google Drive. Se você integrar com o Google Drive, você pode anexar arquivo, pasta, e também criar e anexar arquivo a partir do Trello. Quando você anexar uma pasta, que é isso aqui, que é uma pasta anexada, você automaticamente pega todos os documentos que estão nessa pasta e coloca no Trello. E a coisa interessante é que se você guardar um novo documento nessa pasta, automaticamente vai estar mandado para o Trello. Então, por exemplo, você trabalha com uma agência de design fora da sua empresa. Você não necessariamente quer que essas pessoas tenham acesso ao quadro. Tudo bem, elas podem ter acesso à pasta e aí vai mandar automaticamente. Criar e anexar documentos é realmente só apertar aqui. Vai demorar um pouquinho com a internet, mas aí já criou, que vai aparecer aqui. E aí você aperta aqui e já pode editar no Google. Então, isso é uma forma, por exemplo, em vez de ficar sempre perguntando, mas cadê aquele documento, não estou achando, não sei o quê, você só anexa um cartão do Trello. Uma outra coisa interessante, quando você bota todos os documentos no mesmo lugar, é que quando você tem versão 5.12.24, que você, todo mundo passa por isso, em vez de mandar isso por e-mail e ficar perdido, o que a gente faz é botar tudo no mesmo cartão. Aí, se você quer achar aquela versão anterior, é só ir no cartão e você já tem tudo ali.
Nesse quadro, eu gostaria de mostrar um outro Power Up, que se chama calendário. Então, para mostrar, para ativar Power Up, vocês têm que ir aqui, apertar Power Up, e aí ir buscando os Power Ups que vocês querem. A Amanda vai ficar explicando mais sobre Power Up. Mas, então, um outro que a gente usa bastante é o calendário. O calendário, para fazer o calendário funcionar, a primeira coisa que você tem que fazer é adicionar uma data de entrega. Então, eu adiciono essa data, eu salvo o cartão, e aí eu vou no calendário, aqui, e aí eu vejo os cartões, ordenado por datas. E aí a coisa interessante é que você pode ir arrastando os cartões. Eu prefiro fazer na quinta. Então, aí você vai arrastando. A outra coisa interessante é que você pode clicar aqui e já tem acesso ao cartão. Então, imagina, reunião de planejamento de trimestre. Criar aqueles cartões numa lista grande, ao mesmo tempo, bota a data de entrega, e aí vocês têm uma outra visualização das coisas que vocês vão fazer. Uma outra coisa interessante, vocês estão vendo, tem as etiquetas, que você até pode clicar aqui. E as etiquetas, aí, nesse caso, a gente tem várias categorias. E a gente, no blog, quer ter certeza que no blog a gente sempre escreve sobre cada categoria. Aí, visualmente, a gente vê, tem muito azul, então talvez eu deveria fazer mais laranja. E aí é uma forma muito simples de se organizar melhor e de pensar melhor o processo. E agora, voltando à apresentação, vou falar um pouquinho de notificações. Então, notificações é um pouquinho como o chat. Tem pessoas que adoram e pessoas que odeiam. No Trello, a gente tem 3 possibilidades para notificações. De receber na hora, de receber, se você não viu, não entrou no Trello, aí você vai receber um e-mail, e de nunca receber, basicamente. Então, vocês podem variar, dependendo de quanto você gosta de notificações ou não. E a coisa, como eu já mencionei, que é interessante, é que quando você recebe uma notificação por e-mail, você pode responder pelo e-mail. Então, aí já facilita a comunicação. Isso é um outro exemplo de colaboração entre time. Até agora eu falei mais dentro de um time. Isso é um quadro, é um exemplo, né? São todo fake, mas é um quadro de comunicação entre o time de venda e o time jurídico quando fecham contratos. Então, cada cartão representa uma empresa. E aí, então, o time jurídico, o time de venda, bota todas as informações sobre aquela empresa no mesmo lugar. E aí a ideia toda assim, o bate-papo assim, mas o cliente gostaria de tal modificação, não sei o quê, todo acontecendo no mesmo cartão. Então, mesmo se, por exemplo, o comercial, se a pessoa de venda sai da empresa, quem entra depois já tem acesso a todas essas informações. Então, realmente, uma forma de, entre duas empresas, dois times se falarem. Isso, uma página que se chama trello.com/teams, que é um lugar que a gente botou vários quadros inspiradores, nos quais vocês podem dar uma olhada, dependendo do time no qual você está, dependendo do time com o qual você quer se relacionar. Está tudo dentro do quadro de hoje, mas aí vocês podem ter acesso. Finalmente, vou encerrar a minha apresentação falando um pouquinho de comunicação. Como eu falei, a gente é uma empresa remota, então a gente aprendeu a se comunicar melhor, porque literalmente a gente não consegue se comunicar assim, em pessoas. Uma coisa que a gente faz é dar contexto. Então, a gente, por exemplo, quando a gente está ausente, por uma razão ou outra, a gente compartilha num calendário do Gmail, que a empresa inteira tem acesso, quando a gente está fora. Então, tem pessoas que colocam, por exemplo, estou trabalhando fora do escritório aquele dia, ou estou trabalhando de tal outro país porque estou viajando. Então, é uma maneira de ter contexto. Então, por exemplo, se a Amanda não responder no chat, aí eu posso ir ver no calendário e ver se ela está aqui hoje. Porque, literalmente, a gente não pode ver se a pessoa está sentada na mesa ou não. Uma outra coisa que a gente faz é dar contexto. Então, por exemplo, quando você escreve no celular, você escreve de outra forma do que quando você está num computador. Então, a gente sempre fala, se eu respondo qualquer coisa a partir do celular, eu sempre falo, eu estou no meu celular. Por quê?
Imaginamos que a Amanda fala, você pode confirmar tal coisa? Eu estou na rua, respondendo no celular. Se eu estiver no celular, eu vou falar não. Aí parece super chocante para outra pessoa. Como assim não, desse jeito? Mas se eu falo, estou na rua, não, aí ela vai entender, ela não teve tempo de fazer uma frase mais elaborada. Então, essas pequenas coisas, assim, realmente facilitam a maneira da gente falar. Uma outra coisa, por exemplo, quando a gente vê que uma conversa está meio complicada por chat, a gente sempre entra numa videoconferência. Em 95% dos casos, não tinha problema nenhum. Mas, por escrito, era difícil entender o que a outra pessoa queria falar. E essas dicas são aplicadas, assim, realmente, a qualquer pessoa. Isso também é uma outra coisa que a gente faz internamente, é comunicar sobre a nossa rotina. Então, com o meu time, a gente tem uma rotina assim, segunda, todas as pessoas que reportam para mim vão encontrar comigo. Quarta, a gente vai ter uma reunião todos juntos. Sexta, a gente vai botar os dados dentro da planilha. E fazendo isso, a gente, assim, fica muito mais fácil cobrar das pessoas, porque se a pessoa não botou na sexta os dados na planilha, ela não pode falar, não sabia, ou esqueci, ou não sei o quê. Aí não está no quadro, tem uma data de entrega, então você vai receber uma notificação falando o que você tem que fazer. Então, isso é uma outra dica de como colaborar melhor. Essa dica agora é como fazer a videoconferência. A gente tem muitos anos de experiência com isso. E o que a gente aprendeu é que quando a experiência é diferente para as pessoas, a experiência fica ruim. Então, se tem uma pessoa que não está fisicamente presente, e então vocês botam essa pessoa na tela de uma TV, uma coisa assim, aí vai estar as pessoas que estão presencialmente juntas e a pessoa da tela. E a experiência vai ser horrorosa. Por quê? Porque as pessoas que estão presencialmente juntas vão ficar falando entre si, vão fazer piadas, não sei o quê. A pessoa que está na tela não vai ouvir essas coisas e não vai se atrever não vai ousar interromper. Vai ser muito mais difícil para aquela pessoa interromper ou entender o que está acontecendo. Então, a gente faz essa coisa de, toda vez que tem pelo menos uma pessoa que não está aqui, de fazer uma pessoa um computador. Então, vocês podem ver, a Lauren aqui, ela está numa conversa que tem 9 computadores, 9 câmeras, videozinhos. E isso todas as outras pessoas. Então, mesmo se ela está no escritório, o fato de ter uma pessoa que não está presencialmente aqui, todo mundo entra no vídeo. E a coisa interessante é que, uma vez por mês, a gente se encontra o grupo inteiro, ou seja, 145 pessoas. E 145 pessoas entram na mesma ferramenta, pelo laptop, e ficam falando juntas. Vou mostrar, a gente tem regras sobre como fazer isso. Mas a ideia é realmente, aí quando a gente está juntos, a gente tem o mesmo peso na conversa. Todo mundo consegue interromper da mesma coisa, da mesma forma. E isso gerou uma capacidade de escutar os outros bem melhor. Porque é muito mais difícil interromper alguém num vídeo. Então, o que a gente faz é, a gente se mute, e quando você quer falar, você unmute e espera o outro terminar. E a outra pessoa, você vai ver que você unmute, e aí as pessoas ficam falando melhor. Isso é um quadro de reunião que a gente tem para preparar as reuniões e para fazer as reuniões. Então, durante a semana, a gente sabe que cada quarta a gente vai encontrar com o nosso time. Só que, em vez de levantar assuntos que não são urgentes durante a semana, o que a gente faz é que, nessa lista de nossa reunião, a gente cria cartões sobre o tema que a gente quer falar durante a reunião. Então, na segunda, eu penso numa coisa, eu vou botar o cartão ali. Aí, isso permite o quê? Primeiro, saca esse tema da sua cabeça, fica muito mais simples para você focar em outras coisas. Segundo, quando as pessoas chegam nas reuniões, elas sabem como vai ser a reunião. Então, por exemplo, se tem 2 cartões, a gente provavelmente vai cancelar a reunião, porque não tem nada urgente. Ou não tem suficiente tema. Se tem 10 cartões, a gente sabe que vai ser uma reunião longa. Então, psicologicamente, já ajuda. Outra coisa é que você aí pode botar anexos, pode botar detalhes, para as pessoas chegarem preparadas para saber o que vai acontecer. E depois, durante a reunião, o que a gente faz é que a gente arrasta os cartões para ou em andamento, ou próximo projeto, ou concluído. Então, aí a gente vai já preparando quais vão ser as ações. Então, por exemplo, se você tem reuniões semanais com o cliente, vocês podem ter a ata da reunião dessa forma, e ao longo da reunião vocês vão arrastando os cartões, e aí todo mundo sabe o que vai ter que ser feito depois.
Outra coisa é que a gente tem um anotador. Então, toda vez tem alguém anotando, e para quem não estiver ou quem esqueceu o que foi falado, você pode voltar no cartão e saber o que foi decidido durante a reunião. Finalmente, isso um outro power-up que se chama Board Meeting. E o fato de você poder entrar numa videoconferência dentro do Trello. Então, você tem um botãozinho que vai aparecer aqui em cima. Aí, você, na hora da reunião, falar, a reunião vai ser no Board Meeting. Não precisa achar o link ou não sei o quê. Vocês só vão no quadro da reunião, clica ali e todo mundo vai aparecer aqui embaixo e todo mundo vai ver o Trello ao mesmo tempo. Então, uma forma de se comunicar. Board Meeting. Board de board. Isso é uma página que... Quadros inspiradores, então são mais quadros. E a página... É assim que você vê quando você tem o Trello Business Class, mas a Amanda vai explicar um pouquinho mais. E aí vocês, além de ter os quadros assim, vocês têm essas etiquetas aqui, que são coleções. Então, é uma maneira de organizar os quadros por categorias dentro do seu time. Mas a Amanda vai aprofundar um pouquinho mais isso. Então, agora, estou encerrando a minha apresentação. Assim, lembre-se de umas coisas. Para ter perspectiva num projeto, não precisa ter a lista de 1000 coisas. 5 coisas já são suficientes. Pensem sempre em questionar os seus processos junto com o seu time e sempre ir avançando e aprendendo do que já foi feito e como evoluiu o contexto. Lembre-se de sempre comunicar com o seu time também, e de comunicar tanto o contexto como o que está acontecendo. E guarde as informações importantes num único lugar. Porque aí, se a pessoa sair da empresa, se a pessoa está ausente, você já sabe onde estão as coisas e não está dentro do computador da pessoa. Então, só isso por agora. Agora eu vou chamar a Amanda, que vai fazer o resto da apresentação. Obrigada.